Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O atropelamento e morte de um policial aposentado na zona leste de São Paulo pode ter sido uma trama de vingança. Essa vítima era ré por ter assassinado um jovem numa briga de trânsito. Os parentes desse jovem são suspeitos de planejar o atropelamento. O circuito de segurança mostra quando o motorista estaciona num shopping na zona leste de São Paulo. Ele sai do carro e espera. Quando vê o policial, o homem entra no carro, acelera e atropela a vítima. Em seguida, faz a volta e atinge o policial pela segunda vez. Na fuga, arrasta o para-choque e passa pela cancela do estacionamento. Segundo a investigação, o assassinato foi motivado por vingança. O homem atropelado e que não resistiu é o policial aposentado Abel Siqueira, de 58 anos. Em março do ano passado, ele foi acusado de matar Luan Henrique Bonifácio depois de uma briga de trânsito. Abel dirigiu o carro preto. Ele para ao lado da moto de Luan e dispara. Para o delegado responsável pelo caso, há vários indícios de que o crime foi premeditado. A família do policial conta que desde o ano passado ele sofreu várias perseguições e no celular encontrado na casa dos suspeitos havia imagens do carro e do documento da vítima. As imagens que nós obtivemos, vimos o carro da vítima entrando, estacionando e outro atrás logo em seguida. Passou um na cancela e passou, certo, o autor do carro e um carro filmado, entendeu? Passou logo em seguida. O carro usado para matar o policial foi abandonado a 2 quilômetros do shopping. O veículo está registrado em nome do pai de Luan, mas as digitais encontradas no volante são do irmão de Luan. Pai e filho tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça, mas ainda não foram encontrados pela polícia. É importante o senhor Alan e o senhor Osvaldo se apresentar, inclusive com o advogado, que é um direito deles, para que nós, autoridades, possamos tomar as medidas cabíveis. Em buscas na casa do pai e do irmão de Luan, a polícia encontrou malas prontas para uma possível fuga e uma arma com numeração raspada. O policial atropelado chegou a ser preso pela morte de Luan, mas respondia ao processo em liberdade, o que provocou indignação na família. A defesa deles não quis se manifestar. Casa Branca refaz as contas e diz que tarifas a produtos chineses podem chegar a 245%. Flamengo decide manter Bruno Henrique em campo, mesmo depois de investigação sobre suposto esquema de apostas. Anvisa decide que receita médica para caneta emagrecedora deve ser retida na hora da compra. Veja como clínicas de bronzeamento seguem funcionando mesmo com a proibição. E tá chegando a hora, o jogaço entre Corinthians e Fluminense, com transmissão da Record, R7 e Play Plus. Oferecimento Bradesco, eleito o melhor banco para investir. A OAB de São Paulo quer ampliar a força-tarefa de combate ao golpe do falso advogado para todo o país. E parece que é muito necessário, Sérgio. O objetivo é combater criminosos que se passam por profissionais do direito para enganar quem tem processos na justiça. O Maurílio estava à espera de uma decisão judicial quando recebeu a ligação de um suposto promotor. Estou ligando para o senhor através do seu advogado, doutor Vitor. Deu o nome do Vitor inteiro. O senhor tem o processo número tal. Deu o número do processo, né? E eu que estou cuidando agora porque o seu caso foi ganho. Para garantir o valor da ação, ele deveria fazer uma transferência de R$ 4.280. Assim que Maurílio fez, o falso promotor sumiu. Daquele telefone que ele me ligou, não atendia mais. A foto dele não aparecia. Eu falei, caí num golpe. O que chama a atenção nesse caso é que o advogado do aposentado, Vitor, também caiu em golpe. Ele teve dados pessoais e profissionais usados para enganar diversas pessoas que estão com processos em andamento. Usaram nome, foto, número da OAB para enviar mensagens por celular na tentativa de tirar dinheiro das vítimas, cobrando supostos pagamentos, doutor, relacionados à ação judicial.
De acordo com a OAB de São Paulo, de fevereiro até agora, foram registrados 1.630 casos de advogados que tiveram a identidade usada em fraudes. De uma carteira de 100 clientes, cerca de 30% desses clientes já receberam mensagens falsas. A OAB quer ampliar a força-tarefa para todo o país. Nós temos uma cartilha que ela é divulgada através da assessoria de imprensa com todos os tribunais do Estado e também os tribunais de outros estados. Também Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal. Mas a vítima que foi golpe disso, procure o seu advogado e a OAB vai dar todos os encaminhamentos. Assaltantes em motos mudaram a forma de agir na capital paulista. Para não chamar a atenção, eles passaram a praticar os roubos sozinhos, sem a ajuda do garupa. O criminoso para a moto, olha para os lados e desce. Em seguida, saca a arma e aponta para a vítima na calçada. Ele pega os pertences e, quando a vítima já ia embora, ele corre e pega a mochila. O crime foi na Zona Sul. 6 milhões de motos circulam pelo estado de São Paulo, 1.300.000 apenas na capital. Entre 2017 e 2023, o número de registros de motos na região metropolitana de São Paulo cresceu 50%. E mesmo com a queda de 13,5% no número de roubos com motos na capital, o índice de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte, aumentou 23,2% somente no ano passado, na maior cidade da América Latina. Especialistas em segurança têm notado uma mudança no modo de agir. Os assaltantes evitam andar com garupa e muitas vezes praticam o roubo sozinhos ou em duas motos. Eles perceberam que a abordagem, o número de abordagem policial sobre uma moto ocupada por 2 homens, ele é muito maior do que por um homem só. Nessa abordagem, também na Zona Sul, o ladrão chega sozinho numa moto. O casal reage. Nesse momento aparece outro assaltante também de moto. Um dos criminosos atira. Uma das balas atinge de raspão uma mulher que passava pelo local. O perfil do roubador carreira solo, quando ele vai roubar, via de regra, as experiências demonstram que ele tem maior probabilidade de executar essa vítima numa reação. Às vezes, embora a vítima seja abordada por somente um indivíduo, ela pode até achar que tem alguma chance de reação, porque ele sempre tem, ou na maioria das vezes tem a cobertura e que aí acaba levando ao desfecho trágico e muitas vezes acaba acontecendo o latrocínio. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, mais de 2 milhões de motos foram vistoriadas na capital este ano. Agora, um caso que preocupa o mundo do esporte. O jogador Bruno Henrique, do Flamengo, foi indiciado por fraude e estelionato pela Polícia Federal. Ele pode ser suspenso do futebol e, caso as suspeitas fiquem comprovadas, pegar até 6 anos de prisão. O jogador é investigado por forçar a aplicação de um cartão amarelo para ele, para favorecer o próprio irmão. O relatório da Polícia Federal detalha a suposta participação de Bruno Henrique no esquema. As investigações começaram depois de um alerta das casas de apostas. Em 2023, o jogador teria tomado um cartão amarelo de propósito para favorecer apostadores durante a partida entre Flamengo e Santos pelo Campeonato Brasileiro. Nesta conversa, 2 meses antes do jogo, o irmão do atacante, Vander Nunes Pinto, perguntou se Bruno Henrique estava com 2 cartões no Campeonato Brasileiro e pediu que o avisasse quando fosse tomar o terceiro. O jogador respondeu, contra o Santos. E o irmão falou, boa, já vou guardar dinheiro. Investimento com sucesso. 1 mês depois, quando o esquema já era investigado, o irmão voltou a falar sobre o assunto. Sabe a parada que você me deu a ideia do Santos? Até hoje eles não me pagaram. Coloquei R$3.000 para ganhar 12 mil e eles bloquearam por suspeita. De acordo com a denúncia, há indícios de envolvimento de Bruno Henrique no crime de fraude em resultado de competição esportiva, com pena prevista de 2 a 6 anos de reclusão, além de estelionato. Além de Bruno Henrique, outras 9 pessoas também foram indiciadas pela Polícia Federal. O Flamengo disse que não foi comunicado oficialmente, mas ressaltou que o jogador é inocente até que seja julgado. O atleta foi relacionado para a partida de hoje contra o Juventude, no Maracanã.
Bruno Henrique ainda não se manifestou. Para este especialista, o indiciamento também pode reabrir o caso, que havia sido arquivado na Justiça Desportiva. O Código também concebe a hipótese de uma pena de suspensão de até 2 anos. Em caso de reincidência, a pena é de eliminação do futebol. 8 jogos movimentam a quarta-feira do Brasileirão aqui na Record. Você vai acompanhar Corinthians e Fluminense daqui a pouquinho, a partir das 7 da noite. E a Paloma Totti já está lá na Neoquímica Arena. Paloma, boa noite. Começando a chegar o público aí, como é que vai ser? Oi, Cris. Boa noite para você, para o Sérgio, para você que está com a gente no Jornal da Record. Olha, para o corintiano, todo dia é dia e hora para torcer pelo Timão. Mais de 40 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. E olha essa marca, que incrível. Já são 31 jogos seguidos com mais de 41 mil pessoas aqui na Neoquímica Arena. Hoje não vai ser diferente. Pois é a torcida que mais frequenta estádios neste ano no país. E ao contrário dos clássicos paulistas, que são com torcida única, os torcedores do Fluminense também vão estar presentes para empurrar o tricolor carioca em busca da 3ª vitória seguida no Brasileirão. E o nosso time da Record, claro, já está em campo. Vamos começar a girar as informações, então. A gente começa, claro, pelo time da casa. Hoje quem acompanha o Corinthians é o Pedro Ramiro. Pedro, boa noite para você. Corinthians com retornos importantes para hoje, não é mesmo? É isso aí, Paloma. Boa noite para você e para quem nos acompanha. O Corinthians que volta a jogar aqui na Neoquímica Arena pelo Brasileirão, depois de derrotar o Vasco lá na segunda rodada por 3-0. Foi o melhor jogo da equipe até aqui no campeonato. E nessa noite, diante de outro time carioca, o campeão paulista vai ter 2 retornos. O zagueiro Gustavo Henrique e o lateral Andileri, que se recuperaram de lesões musculares. Mas o técnico Ramon Dias ainda não vai poder contar com todos os titulares. O meia Rodrigo Garro com uma lesão no joelho direito e o goleiro Hugo Souza com uma contusão muscular não foram relacionados. O Timão que não perde aqui na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro desde junho do ano passado. Paloma. Daqui a pouco a gente traz também as escalações dos times. Do outro lado, o Fluminense está numa fase mais tranquila que o Corinthians, por sinal. Está numa fase boa desde a chegada do técnico Renato Gaúcho, que ainda não sabe o que é perder no comando do Fluminense nessa nova passagem dele. Quem está na cola do tricolor carioca é a Duda Gonçalves. Boa noite para você, Duda. Boa noite, Paloma. O Fluminense vem motivado. Renato Gaúcho assumiu a vaga de Mano Menezes logo na estreia do Brasileirão, quando o Fluminense foi derrotado. De lá para cá, são 3 vitórias seguidas, sendo 2 delas na competição nacional. Neste período também o time sofreu apenas 1 gol. Esse é o primeiro desafio de Renato Gaúcho longe do Maracanã. Hoje ele não vai ter o zagueiro Thiago Silva, que sofreu uma lesão na coxa direita, mas conta com o atacante Germancano para buscar a vitória sobre o Corinthians, o que não acontece desde 2022. E dependendo dos resultados da rodada, uma vitória pode significar para o Fluminense a liderança do Campeonato Brasileiro. Paloma. Valeu, Duda. Então daqui a pouco a gente volta com as escalações de Corinthians e Fluminense e também a expectativa, a opinião do nosso comentarista Maurício Noriega. Cris, Sérgio. Combinado, Paloma. E ainda hoje, Corinthians não perde do Fluminense em casa desde 2022 e o tricolor carioca mira a liderança do Campeonato Brasileiro. E veja também as novas regras para a venda de medicamentos usados para perda de peso. Anvisa decide que canetas emagrecedoras só poderão ser vendidas com retenção da receita médica. O presidente Lula participou hoje da celebração do Dia do Exército. Lula marcou presença na comemoração das Forças Armadas pelo 3º ano seguido. O evento, no Quartel-General de Brasília, condecorou autoridades, instituições civis e militares. Também participaram da cerimônia o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ministros do governo. O Dia do Exército é celebrado no dia 19 de abril, mas a comemoração foi antecipada neste ano. A ex-primeira-dama do Peru e o filho dela desembarcaram hoje em Brasília, depois de receberem asilo do governo brasileiro. A chegada foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores.
Segundo o Itamaraty, Nadine Herédia e o filho menor de idade receberam asilo diplomático. A ex-primeira-dama e o marido, o ex-presidente Ollanta Humala, foram condenados a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro. De acordo com a justiça peruana, o casal teria recebido 18 milhões de reais da construtora Odebrecht e mais 1.200.000 reais do ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez, para financiar campanhas eleitorais. Ollanta Humala governou o Peru entre 2011 e 2016. A defesa do casal nega as acusações e diz que houve irregularidades no processo. O ex-presidente Ollanta Humala foi preso logo depois da divulgação da sentença. De acordo com o Itamaraty, a ex-primeira-dama e o filho buscaram refúgio na Embaixada Brasileira em Lima e estão, nesse momento, em processo de regularização migratória no Brasil. O Ministério das Relações Exteriores não revelou o custo da operação, que envolveu o uso de um jato da Força Aérea Brasileira. Também não foram detalhados os motivos que levaram à concessão do asilo diplomático. Em menos de uma hora, a bola vai rolar para Corinthians e Fluminense. Voltamos à Neoquímica Arena. Paloma, a aguardada escalação das equipes já foi divulgada? Já sim, Sérgio, acabaram de sair. Pedro Ramiro, como que o Corinthians vem hoje para jogar ao vivo na tela da Record daqui a pouco? Vamos lá, Paloma, com duas voltas que nós já havíamos antecipado. No gol, o Matheus Donelli, na lateral direita, o Mateuzinho e a dupla de zaga com uma novidade, o Gustavo Henrique, ao lado dele, o Félix Torres. Na lateral esquerda, também volta de lesão, o Fabrício Andileri. No meio de campo, o Corinthians vai ter Ranielli, Breno Bidon e Carrilho e um trio de ataque, Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto. Paloma. Valeu, Pedro. Do outro lado, o embalado Fluminense. Quem conta pra gente a escalação é a Duda Gonçalves. Oi, Duda. Com apenas uma mudança, Paloma, Ignácio assume a vaga de Thiago Silva. O time do Fluminense vem com Fábio no gol, Samuel Xavier, Ignácio, Freitas e René na defesa, Facundo Bernal, Martinelli e Lima no meio-campo e John Arias, Canóbio e Germancano formam o ataque do Fluminense de Renato Gaúcho. Paloma. Obrigada, Duda. Nosso comentarista já está aqui comigo, Maurício Noriega. Nori, dois times vivendo aí momentos diferentes, né? Qual é a sua expectativa para o jogo de hoje? Há um favorito, dá para dizer assim? Boa noite para você. Boa noite, Paloma. Boa noite a todos. Um jogo desse tamanho, dessa importância, nunca tem um grande favorito. A força que o Corinthians tem é jogar no seu estádio, diante da sua torcida, sempre mais de 40 mil pessoas. É muito difícil para o Corinthians, parar o Corinthians no seu estádio. Só que o Fluminense, desde que contratou o Renato Gaúcho, vive um clima muito leve, melhorou 3 vitórias seguidas e tem um ataque muito perigoso que vai desafiar a defesa do Corinthians, que geralmente leva muita preocupação ao seu torcedor. Beleza, até daqui a pouco então. Daqui a pouco. Boa transmissão. Daqui a pouco a gente volta aqui da Neoquímica Arena com a Lê Oliveira, que está acompanhando a chegada dos torcedores. Cris, Sérgio. Até já, Paloma. Veja a seguir, mesmo proibido pela Anvisa, bronzeamento artificial segue sendo oferecido em clínicas pelo país. E ainda a Casa Branca refaz as contas sobre as taxas de produtos chineses. Casa Branca anuncia que tarifas contra a China podem chegar a 245%. A Polícia Federal investiga uma quadrilha suspeita de movimentar 3,5 bilhões de reais para espalhar notícias falsas nas eleições municipais do ano passado. Nesta casa, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio, policiais federais procuraram pistas sobre uma quadrilha suspeita de montar uma rede de desinformação para interferir nas eleições municipais em 2024. Os agentes cumpriram hoje 10 mandados de busca e apreensão. Um dos alvos é o prefeito de Cabo Frio, doutor Serginho. Segundo a PF, atores contratados pelos suspeitos encenavam diálogos em locais de grande circulação para desmoralizar candidatos. O material, financiado com dinheiro público, era filmado e publicado nas redes sociais. A operação aconteceu nas cidades do Rio de Janeiro, Cabo Frio, Itaguaí e Mangaratiba, e também no município de Juiz de Fora, em Minas Gerais.
A Polícia Federal quer descobrir como funcionava o esquema de pagamento para a organização criminosa acusada de espalhar notícias falsas nas eleições. A Justiça determinou o bloqueio de cerca de 3 bilhões e 500 milhões de reais em contas de investigados e a suspensão das atividades de 8 empresas, algumas de fachada, que lavavam o dinheiro do grupo. O prefeito de Cabo Frio negou a participação no esquema. Eu estou sendo vítima de uma injustiça nesse momento e vou provar a minha inocência plenamente. Agora, veja que grave, 2 policiais militares de São Paulo foram indiciados hoje por estupro de vulnerável. Lembrando esse caso, a denúncia é de uma jovem que tinha pedido ajuda para voltar para casa depois de brincar num bloco de carnaval. A principal prova contra os policiais veio de uma câmera de uma rua de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Da viatura, descem uma jovem de 20 anos e um PM. Eles vão para perto de uma árvore. O motorista da viatura para ao lado, o que bloqueia a visão. Ela tenta pedir socorro a moradores da rua. O policial que dirigia a viatura vai atrás, pega a jovem pela cintura e a empurra para dentro do veículo. As imagens gravadas no dia 2 de março foram analisadas pelos investigadores. A jovem tinha pedido uma carona para voltar para casa, depois de um bloco de carnaval. O rastreador indicou que os policiais circularam pela região metropolitana. Eu falei pra cá. Tá, então, se eu deixar você lá, e aí, apaga tudo isso aí. Depois de ser abandonada numa rodovia, ela registrou um boletim de ocorrência por estupro. O inquérito da Polícia Civil concluiu que os PMs permaneceram com a menina por mais de 2 horas, bebendo, fumando e praticando atos sexuais, e que em nenhum momento resguardaram a integridade da vítima. O cabo James Gomes e o soldado Léo Aquino estão detidos desde o mês passado. Hoje eles prestaram depoimento e foram indiciados por estupro de vulnerável. O Jornal da Record teve acesso a laudos do inquérito. O exame que analisou a possibilidade de crime sexual foi inconclusivo. Já o laudo toxicológico indicou a presença de álcool no sangue da vítima e ainda 3 medicamentos psiquiátricos. Para a polícia, a vítima não tinha condições para dizer sim ou não. Os 2 policiais militares alegam inocência. A Anvisa anunciou hoje a retenção obrigatória da receita para o medicamento indicado para diabetes, que também é cada vez mais usado para emagrecer. A perda rápida de peso com a aplicação das chamadas canetas emagrecedoras provocou uma corrida às farmácias de todo o país. Você ficar em forma usando uma caneta, usando uma injeção, é algo que é muito tentador, com certeza. A procura foi tanta que o remédio desenvolvido para o tratamento do diabetes chegou a sumir das prateleiras e prejudicou quem realmente precisa. Dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária apontam que 32% das notificações de efeitos adversos no Brasil estão relacionadas ao uso desses medicamentos de forma diferente da prevista na bula. E os registros de pancreatite associada ao uso da substância chegam a 5,9%. As pessoas preocupadas com a estética podem abusar e não é para fazer isso. É fato que são medicamentos que ajudam e têm indicação para o controle do peso. É uma evolução muito grande, mas somente com a prescrição médica. Hoje basta apresentar uma receita simples, como já acontece com outros medicamentos de tarja vermelha. Mas a Anvisa mudou as regras. Os diretores da agência decidiram que os medicamentos só poderão ser vendidos com retenção da receita, o que aumenta o controle do consumo. A medida passa a valer 60 dias depois da publicação no Diário Oficial da União. O uso racional envolve a prescrição, dispensação e o consumo adequados, considerando as necessidades do paciente, as dosagens corretas e a escolha de tratamentos baseados em diretrizes oriundas de evidências científicas. O Brasil registrou redução de 70% da área queimada no primeiro trimestre de 2025, em comparação ao mesmo período do ano passado.
Foram quase 913 mil hectares queimados no país. Os dados são do Monitor do Fogo do MAP Biomas. O governo federal publicou uma medida provisória para tentar reduzir a fila de atendimento do INSS. O projeto prevê pagar R$ 68 extras por processo concluído e R$ 78 por perícia ou análise documental realizada. A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo indiciou 16 PMs envolvidos na morte de Vinícius Gritzbach, delator do PCC. Eles foram denunciados por participação na escolta ilegal do empresário e na execução de Gritzbach, que aconteceu em novembro do ano passado, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Todos os policiais estão presos. Agora, os transtornos causados pelo excesso de chuvas, Belo Horizonte registrou em apenas 3 horas quase toda a chuva esperada para o mês de abril. Ruas e avenidas amanheceram alagadas. Logo cedo, houve muito congestionamento. No anel rodoviário, mais pontos de inundação. Esta câmera de vigilância gravou o momento em que uma árvore, por pouco, não atinge uma caminhonete. Segundo a Defesa Civil, em algumas regiões de Belo Horizonte, choveu 90% do esperado para todo o mês de abril em apenas 3 horas. Um alerta de risco geológico foi emitido até o próximo sábado. Pessoas que moram em localizações aí próximo a encostas, próximo aí a algumas barragens, precisam ficar atento a uma movimentação daquele terreno, alguma questão de filtração da água, aparecimento de trinca ou rachadura, para que isso seja prontamente identificado, comunicado às autoridades e a pessoa busque um local seguro. Transtorno por causa do mau tempo também no Rio Grande do Sul. Na cidade de Sananduva, meia hora de chuva de granizo danificou 90 casas. 400 pessoas foram afetadas. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Tem mais chuva prevista para a região? Tem sim, Cris. Boa noite para você. Boa noite, Sérgio. E boa noite para você que nos acompanha. Pelo menos até sexta-feira, boa parte de Minas Gerais deve seguir na rota da chuva. Na capital paulista, as instabilidades podem vir já pela manhã. Ao longo do dia, o céu fica mais encoberto e faz até 26 graus. No Rio de Janeiro, atenção para chuva forte à tarde. Esquenta até os 30. Em Manaus, dia ensolarado, máxima de 33, sem chuva. Hoje, a chuva mais pesada caiu sobre os estados do Sudeste. Nas imagens de satélite, é possível ver as instabilidades espalhadas pelo país, destacadas por essas manchas coloridas. Amanhã, a umidade que vem da região norte distribui as nuvens de chuva entre os estados do Centro-Oeste e do Sudeste. No Amapá, o encontro de ventos dos 2 hemisférios reforça a condição para temporal. Tarde de quinta-feira com 27 graus em Florianópolis e em Vitória. Em Brasília faz até 26, 30 graus em João Pessoa e até 32 em Porto Velho. Tempo delivery. A Rosiane é da cidade de Cáceres, no estado de Mato Grosso. Olá, Rosiane. Nesta quinta o sol aparece e as pancadas podem vir a qualquer hora, máxima de 31. Na sexta esquenta até os 33 e não chove. No sábado, os temporais retornam. Quer aparecer aqui na nossa tela também? Então poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Sérgio. Valeu, Lidy. Vivemos num país solar e muita gente gosta de ficar bronzeada até no outono e inverno. Agora, um lembrete. O uso das câmaras de bronzeamento artificial está proibido no país desde 2009. Esse procedimento oferece riscos à saúde. Até mesmo aquelas lâmpadas adotadas no equipamento estão proibidas. A venda está proibida. Acho que falta fiscalização, porque várias clínicas oferecem o procedimento de maneira clandestina ou por terem conseguido liminares na justiça. Páginas de clínicas de estética prometem bronzeado de verão em qualquer época do ano, em câmaras com lâmpadas que emitem raios ultravioleta para estimular a produção de melanina na pele. As câmaras de bronzeamento artificial para fins estéticos estão proibidas desde 2009 por determinação da Anvisa, mas o serviço ainda é oferecido de maneira clandestina em alguns locais ou por clínicas que conseguiram liminares na justiça.
Na internet, advogados oferecem o serviço. Neste anúncio, a promessa é da liminar sair em 30 dias. Na semana passada, 4 pessoas foram presas após uma mulher sofrer queimaduras graves durante o procedimento em Goiânia. Foram apreendidas 8 câmaras que seriam vendidas por até R$20 mil cada. No início do mês, a venda de lâmpadas fluorescentes usadas em câmaras de bronzeamento foi proibida. As câmaras de bronzeamento artificial se baseiam na emissão de radiação ultravioleta. A gente tem o acúmulo de danos na célula que podem levar ao câncer de pele, que é a nossa maior preocupação. A Dani não sabia da proibição e viu manchas na pele começarem a surgir no dia seguinte ao procedimento. Foi como se tivesse queimado de dentro para fora, como se fosse realmente uma radiação. Queimou de dentro para fora. No dia eu já comecei a sentir dor de cabeça e febre, antes mesmo delas começarem a aparecer. E aí quando elas foram aparecendo, eu fui sentindo muita dor e tive muita febre também. Notícia internacional: a China convocou uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para discutir as tarifas impostas pelos Estados Unidos. O governo americano detalhou em um documento que a taxação de alguns produtos chineses vai ser de 245%. No comunicado da Casa Branca, o governo revelou que a China vai enfrentar tarifas de até 245%. O governo disse que a medida é resultado das ações de retaliação da China. O governo chinês declarou que não vai aumentar as taxas além dos 125% já anunciados pelo país. Hoje, a China enviou um convite aos países que fazem parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas para uma reunião informal na semana que vem. Pequim acusou os Estados Unidos de intimidar aliados com tarifas de importação. Em meio à guerra comercial, a China anunciou que a economia do país cresceu 5,4% no primeiro trimestre de 2025, em relação ao mesmo período do ano passado. Diante do risco de aumento de preços por causa das tarifas, os americanos anteciparam as compras. As vendas no varejo cresceram 1,4% no mês passado, segundo o Departamento do Comércio. Carros novos ficaram no topo da lista, com alta de 5,3% nas vendas. As forças de segurança de Israel confirmaram a morte de mais um chefe do grupo terrorista Hamas. Já os extremistas da Jihad Islâmica, que são aliados do Hamas, divulgaram hoje imagens de um refém israelense. A família autorizou a divulgação de um trecho da gravação. Ron Braslavsky pede ajuda ao premier israelense Benjamin Netanyahu e ao presidente americano Donald Trump. As forças israelenses confirmaram hoje a morte de um terrorista da unidade de elite do Hamas que esteve envolvido no planejamento do ataque do dia 7 de outubro de 2023 contra Israel. Mahmoud Ibrahim Hassan Abu Hisra atuava ao lado de um dos principais líderes militares do grupo e já havia participado de outra ação terrorista contra soldados israelenses em 2014. A revista americana Time anunciou hoje uma ex-refém israelense entre as 100 personalidades mais influentes do mundo. Noa Argamani ficou 246 dias em poder do Hamas. As imagens do sofrimento dela no momento do sequestro se transformaram em um símbolo do drama dos reféns levados pelos terroristas do Hamas. Depois de libertada, ela se encontrou com o presidente Donald Trump na Casa Branca. Já vai começar Corinthians e Fluminense aqui na Record. Vamos voltar a conversar com a Paloma Totti. Paloma, jogaço à vista. Jogaço à vista, a torcida chegando e os jogadores já estão na área também. Os dois times fazendo o aquecimento antes da partida. Aqui a gente tem os jogadores do Fluminense, estava olhando o aquecimento deles. Eu não sei vocês, mas eu fico só cansada só de olhar, fico exausta. Mas estão aqui aquecendo e a torcida chegando em bom número também. Quem acompanha a chegada, a expectativa da torcida é o Alexandre Oliveira. Boa noite, Ale. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. A torcida está preocupada e animada, porque 40 mil torcedores vão empurrar o Corinthians, que precisa vencer. O Matheus é um deles que vai estar lá dentro do estádio. O que o Corinthians precisa fazer para ganhar do Fluminense hoje? Tem que ir para cima, né? Com raça, muita vontade.
Tem que tocar a bola pro Memphis, pro Yuri, que eles resolvem, né? É isso aí, para resolver. O Fluminense está animado com o Renato Gaúcho, que está invicto na competição, e preocupado porque tem vários desfalques na defesa. E aí, como é que fica? Tem desfalque, mas a importância é que o Renato Gaúcho está aí, a confiança é total nele. E ele falou, toca a bola pro Memphis, e aqui é toca a bola pro Ares, e o Ares vai resolver, pode ter certeza disso. Vamos nesse! Aí, um vamos nesse do Douglas, e para acabar? Vai, Corinthians! É com você, Paloma! Valeu, Ale! Bom, estamos chegando, hein? Coladinho com o Jornal da Record. A Record, o R7 e o Play Plus transmitem esse jogaço. Corinthians e Fluminense pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Futebol na Record, sua paixão em campo. Cris, Sérgio, com vocês. Valeu, Paloma! Essa edição termina aqui, à 00:30 tem mais JR. Você pode assistir a edição de hoje completa no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E não se esqueça, a programação da Record está ao vivo e de graça no Play Plus. Fique agora com o Futebol na Record, Corinthians e Fluminense. E logo depois, um pouco mais tarde, às 9:30 da noite, as emoções de Força de Mulher. Não perca! Ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.